Fala, galera do Futebol no Rio. Tô aqui com meu parceiro Matheus Carioca. Muita história para contar. Jogou na base do Vasco. Eu não vou me alongar aqui, não. Vou dar boa noite pro Matheus. Vou pedir para ele contar um pouco da história dele. Boa noite, meu parceiro. Boa noite, Luciano. Prazer enorme estar aqui com você, cara. Obrigado pela oportunidade também. Cara, primeiro, feliz, né, com tudo que vivi até hoje. Comecei aos 8 anos na categoria de base do Vasco, onde eu fiz minha base inteira, me formei como pessoa, como cidadão, como pai. Estudei no Vasco, né, cheguei na quarta série, me formei até o terceiro ano, cheguei com 8 anos, né, saí aos 21, saí em 2018 do Vasco. E aí eu ingressei na minha carreira, passei pelo Espírito Santo, passei por Minas nos últimos 5 anos, e esse ano me aventurei também no futebol carioca, onde eu joguei pelo Audax, e depois me transferi para o Motoclube do Maranhão. Então isso é um pouquinho do que eu passei nos últimos anos, e muito feliz de estar aqui com você. Valeu, parceiro. Muito obrigado. A felicidade é minha. Eu tenho certeza que a galera vai se amarrar. As perguntas que eu preparei aqui, cara, acho que tu vai poder falar bastante coisa de bastidor do futebol carioca, né? E até de outros estados também, pra gente correlacionar. Cara, mas primeiro eu vou começar falando da tua experiência no Vasco, né? Não poderia ser diferente. Tu ficou muitos anos no Vasco. Como é que foi esse teu período no Vasco, cara? Era período fantástico, né, velho? Cheguei com 7 anos. Na verdade, quando eu cheguei no Vasco, eu tava no Flamengo, e É aí mesmo? eu tinha uma semana de Flamengo, né? O pessoal queria que eu ficasse, mas eu ainda não tinha assinado o contrato de formação. E eu particularmente, saí do Flamengo, fui pro Flamengo por uma escolinha que se chama Mauá, de São Gonçalo. E aí teve um amistoso, consequentemente, do Mauá contra o Vasco, numa quarta-feira. Eu treinei de manhã no Flamengo e fui para esse amistoso, o Mauá contra o Vasco de São Januário. E aí a gente perdeu um jogo de 4-0 no Januário desse amistoso, né? Foi até uma preliminar de Vasco e Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o filho do presidente, que é o meu grande amigo Álvaro Miranda, que é filho do Eurico Miranda, Eurico. me fez o convite de ir pro Vasco na época. E eu fiquei uma semana intercalando entre Vasco e Flamengo. Treinava segunda, quarta e sexta no Flamengo e terça e quinta no Vasco. E aí chegou um determinado momento que eu tive que fazer minha escolha, né? Eu não me arrependo, né? Foi quando eu fiz a escolha de permanecer no Vasco, onde eu me tornei uma. Tudo que eu aprendi, que eu tenho até hoje, eu acho que eu devo muito ao Vasco, né? Me tornei como homem, cidadão, me formou. Ganhei muita coisa, viajei para diversos países, para diversos lugares. Então, tipo, a gratidão que eu tenho pelo Vasco é enorme. Pô, show de bola, cara. E aí, cara, como é que foi esse processo lá de subir de divisão? Como é que era o corte? Era muito difícil para tu conseguir continuar nas categorias de base do Vasco? Como é que era isso aí? Categoria de base de time, de todos os times grandes é muito difícil, né, cara? Chega jogador todo dia, né? Mas, cara, é muito difícil, ao mesmo tempo também muito importante a categoria de base, principalmente time grande, né, cara? Porque desde cedo a gente tem uma cobrança muito grande, né, em cima da gente, a gente tem que ser acostumado a chegar, a brigar. Todos os campeonatos que a gente vai, a gente tem que brigar por título. Então, tipo assim, eu conheci diversos atletas, tenho muitos amigos que jogou comigo, como o Douglas Luiz, que frequenta a seleção, Matheus Vital, Renato Kaiser, que está no Fortaleza agora, o Ricardo Graça, todos os companheiros meus que eu tive o prazer de jogar na base, né? Então, tipo assim, eu fico Pô, muito maneiro. feliz de ver companheiros meus que eu vi desde galgar junto comigo desde os 8 anos e hoje tá brilhando no futebol brasileiro. E eu acredito que todo mundo vai ter sua oportunidade um dia, né, cara? E eu tô trabalhando muito, que eu sei que um dia minha hora vai chegar de brilhar um pouquinho mais. Pô, com certeza, cara. Quem passou esse tempo todo no Vasco, né? É aquilo, né, cara? Quem chega no sub-20, chega lá em cima no clube grande, a gente já sabe que vai ser profissional. Resta saber em que lugar. Pô, mas tu ficou o tempo todo no Vasco, acredito que tem uma vaguinha num grande aí pra tu te esperando mais cedo ou mais tarde, mano. Cara, eu fico feliz de ter passado, né? Na verdade, eu saí porque eu quis, me arrependo, né? Não vou mentir. Mas por Porque que tu quando eu, quis? na verdade, sendo bem sincero, cara, não foi um erro meu, basicamente, porque a escolha sempre é do atleta, independentemente de ter empresário, de ter alguém. A última palavra é sempre do atleta. Eu tinha um representante na época, que eu não vou me alongar e nem citar o nome aqui, que quando o Vasco me chamou para renovar, o Vasco me ofereceu mais um ano de contrato, isso em 2021. Isso. Eu tinha 11 anos de casa. O Quanto, Vasco me quanto, ofereceu, quantos anos tu tinha? eu tinha 21 na época, Então 21 tu já, anos. já tinha ido pro FI? Já estava no profissional, estava treinando. E Olha. aí o Vasco me ofereceu mais um ano de contrato, independentemente se eu ia jogar, se eu não ia jogar, eu ia estar no bolo, né? Eu tinha um ano para mostrar alguma coisa, né, velho? Eu acho que pela qualidade que eu tenho, desde que eu sempre trabalhei, eu acho que eu poderia ter galgado coisas melhores e o meu empresário me instruiu a não aceitar, porque eu tinha 3 anos de contrato do Internacional, né? Do Rio Grande do Sul. E aí, particularmente, eu recusei a proposta do Vasco. E essa proposta do Sul nunca chegou. Esses 3 anos de contrato do Sul nunca chegou para mim. Enfim, Que escolhas, isso, velho? coisas que a gente passa na vida, né? Como eu te falei,
ainda não cheguei no lugar onde que eu quero chegar, mas sou muito grato a Deus por tudo que ele já me proporcionou até hoje, por todas as coisas que o futebol me proporcionou até hoje. Como eu te falei, não tenho nada a reclamar, tenho muito a agradecer, eu tenho certeza que no momento certo minha estrelinha vai brilhar um pouco mais também. Não, claro, mano, assim, às vezes não era para ser naquele momento, a gente sabe disso, né, cara? A gente sabe dessas paradas. Talvez já que tu ia ficar aquele um ano lá, ia ser emprestado, ia rodar, talvez não teria nem a carreira que tu tem hoje. Porque querendo ou não, por mais que tenha saído do Vasco, tu tem uma carreira sólida. Mas é um pouco chocante, né, cara? Ver que, porra, o camarada falou. Eu tenho zero 3 experiência anos, com o empresário, então posso falar. Que falou que chegou uma proposta do Inter e, 3 porra, anos de não chegou. contrato. E Caralho, é o que mais surreal. acontece hoje em dia, sendo bem sincero, cara. O que mais acontece hoje em dia é empresário atrapalhar os jogadores. Eu costumo dizer até para minha noiva, enfim, com meus pais, que nesse ramo de futebol, de 100% de empresário que tem, 98,5% não serve. É 1%, 2,5% no máximo. Muita gente fala que tem que ter sorte, né? Às vezes a sorte é a sorte do 1,5% de empresário ser o É certo, verdade, né? é verdade, é verdade. Mano, mas aí tu falou um pouquinho dos jogadores que tu jogou lá no Vasco, e aí? Tu falou Douglas Luiz, cita mais alguns aí que fizeram parte do teu grupo. Não precisa ser teu parceiro, assim, que jogou contigo, foi titular, fez ali contigo. Eu joguei muito joguei contra o Gabriel Jesus, Pedro, joguei praticamente 8, 9 anos da minha vida. Sempre Felipe Viseu, Paquetá, um cara até que eu brinco muito, né? Que a gente se fala bastante também, é o Lucas Paquetá, né? Até porque a gente morava próximo lá em São Gonçalo, então, tipo assim, a gente tinha dois irmãos que ficavam discutindo que era melhor, você é melhor, enfim. Mas é um cara que eu tenho um carinho e um respeito enorme, cara. Um garoto Porra, que é do bem, vamos um lá. garoto que tem um coração enorme. Vamos recapitular. Discutia que era melhor tu, Paquetá? Porra, Era, pra tu ver era, que tu não tá de era, bobeira, era, né? era posição diferente, não tinha como discutir. Ele jogava de meia e tu volante, né? Exato. Na verdade, na época do Vasco eu jogava de zagueiro, né? Eu faço volante hoje em dia também, mas eu era zagueiro, o Paquetá era beirada, né? Era Ah, atacante. ele era ponta, né? Exatamente. Joguei muito Ah. também contra o Gerson, fico até brincando. Esse Gerson tirou uns 8 títulos meus na base, pra mais. Meu Deus. Gerson e o Paulinho também, que hoje tá no Vasco também, volante também. Joguei muito contra ele também. Até Pô, porque na minha maneiro. geração a gente costuma dizer que era muito afinal a gente Fluminense, né? A minha geração de 97, 98, né? Que era o Matheus Vital, Renato Kaiser. E a geração do Fluminense, que era o Gerson, Pedro, Paulinho, que tá no Vasco, Douglas Volante, que passou pelo Corinthians. Eram as duas categorias que eram extremamente diferentes. Porra, maneiro. Bem acima, né? Bem acima do Flamengo e Botafogo na época. Porra, aí deixa eu te falar, cara. Dos caras que jogaram com você no Vasco. Esquece hoje em dia. Pensa no período da base. Qual era o mais diferenciado na base, mano? Cara, sendo bem sincero, muito diferente. Pode ver, tem um Douglas Luiz da seleção e eu vou falar outro. Tem o Eu, Evander, eu mas eu vou sabia, falar por um isso que eu cara já que é perguntei. Eu fenomenal, que sabia que ia tá, ser tá uma em, parada. ele tá em evidência também, mas ele era absurdo e fora do normal, é o Matheus Vital. Ele É jogava mesmo? demais. Jogava demais. Era muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Matheus Vital, então, de todo mundo que tu É, pegou na base, desses caras, todo que tu falou, e era o mais diferente. era o mais diferente. Né? Ele era muito diferente. Mas quais as características dele, assim, na Cara, base? ele era Que... muito técnico, ele parecia que era 10 anos mais velho que todo mundo, sendo que ele jogava um ano acima, né? Que ele é 9,8, ele jogava na minha categoria que era 9,7. Já jogava um ano acima, o que era muito difícil. E ele sempre foi um cara muito diferente, velho. Um cara muito diferente, um cara muito técnico, um cara que batia na bola. Eu digo diferente do Ciguar, né, velho? Ele era muito diferente. Eu acho que ele não chegou aonde que ele chegou sem mérito, né? Mas só que eu acho que se ele jogar 10% do que ele jogava na base, sem dúvidas, eu acho que ele vai ser um dos caras que vai ajudar muita gente na nossa seleção brasileira, hein? Sem dúvidas. Que isso, mano? E Sem aí, porra, dúvidas. já tem um corte. Já. Sem dúvidas. Quantos minutos? Menos de 10 minutos a gente já tem um corte na live. E, cara, e contra, tu pode falar com propriedade, né? Porque tu era defensor. Então, contra, quem foi o cara ali mais nojento que tu pegou? O melhor, mais diferenciado? Gerson. É mesmo, mano? Meu Deus do céu, ele tirou muito título meu, não tem noção. Ele tirou uns 9 títulos meus sem brincadeira, pra mais. Quando tu fala ele tirou, porque ele mesmo Ele fez decidiu, o no gol, caso. ele decidiu, exatamente. Ele fez o gol, ele Caralho. decidiu, ele achou um passe. Mas na maioria das vezes ele que fez o gol. Porque toda final batia a gente Fluminense, né? Desde os 9 anos até os 21, toda final batia a gente Fluminense. E eu E tinha sempre muito bati. moleque que continuou dos 9 ao 21, né? Que ia se enfrentando a vida toda. Exatamente. Gol junto, né? Porque como a gente era 9,7, era a mesma categoria, então a gente se batia todo ano. Caraca, Entendeu? mano. E toda final, consequentemente, era a gente Fluminense, a gente Fluminense, a gente Fluminense.
Eu perdi muitas vezes nos pênaltis, não vou mentir, né? Um exemplo, eu perdi 10 vezes pro Fluminense na época da base e 8 vezes foi nos pênaltis, velho. Então era Mas ele sempre fazia parelhaço, um né? gol. Mas ele sempre fazia um gol de empate. Ele que era o jogador diferente do Fluminense. Mesmo com o Pedro, com o Douglas, enfim, com diversos jogadores que tinham muita qualidade, ele era o diferente. Porra, maneiro, legal saber disso. Pô, a história da base, né, cara, é um bagulho inacreditável. O futebol de base é uma parada meio externa mesmo. Por mais que, claro, muita gente vai desenvolver e vai mostrar aquilo no profissional, mas tem umas paradas que, porra, tu não imagina, como tu falou do Matheus Vital. Não que ele não seja um bom jogador, mas tu falou que ele era um super craque, e ninguém Até porque duvida ele tá no disso. Cruzeiro, né? Passou pelo Corinthians, é um garoto que tá, um cara que tá em ascensão, né, velho? Não tem o que falar. Mas só Isso que aí. ele, pelo que a gente conhece dele, a gente que trabalhou 8, 9 anos com ele, a gente sabe do que ele pode render. E, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho. Continuando nesse assunto, que é uma parada que eu tenho pra mim, que, cara, o que que acontece pro camarada? Não vou falar do caso do Matheus Vital, porque como tu acabou de falar, ele tá nos grandes, ele tá na Série A do Brasileirão, ele estourou. Mas o camarada que ele ficou ali na base o tempo todo, ele era 10, ele era o cara do time, o camisa 10, e no profissional ele não passa de uma Série D, de uma Série C. Não que Série D e Série C seja ruim, né? Porque a gente sabe que para chegar na Série C do Brasileirão, a Série D, o funil já é gigante. Mas o que que acontece para ter esse desnível, cara, da base profissional? Que isso acontece demais no futebol. Cara, eu acredito que seja o alicerce, né? Eu acho que o alicerce da base é muito importante pro profissional. Se o alicerce não for bem feito, não tiver aquele apoio da família, acho que a gente, né, bota no contexto geral, o jogador, atleta profissional, a gente se perde muito rápido porque as coisas chegam muito rápido, né, cara? Até costuma dizer que futebol é a única profissão que você pode acordar recebendo 2.000, pode dormir recebendo 2.000 e acordar recebendo 200, né? Então, tipo assim, eu acho que o alicerce, né? Tem um cara que é meu irmão, é padrinho do meu filho, né? Irmãozão, irmãozão, irmãozão. Cara que eu considero pra caramba, que é o Caio Monteiro. Eu Ah, joguei com o show. Caio Monteiro minha vida inteira, é meu irmãozão mesmo. E o Caio chegou a jogar no profissional do Vasco, né? E hoje em dia acho que ele tá jogando a Série D. Cara, eu acho que a cobrança, né, velho? Acho que muito jogador precisaria um pouquinho mais de tempo. Acho que o futebol não dá uma segunda chance. O futebol, quando chega no profissional, ou você rende e vai pra cima, ou você não rende e você volta para último, sendo o último lugar, né? Acho que acredito que seja mais isso, que é uma falta de oportunidade, mais paciência com o atleta, né? Até porque atleta é ser humano, né, velho? Tem momentos. Atleta é momento, né? Tem momento bom, tem momento ruim. E eu acredito que esse alicerce da base é o principal. É o principal. Como é que eu vou dizer? É o principal motivo para você ter o ápice quando você chega no profissional. Porra, sem dúvidas, eu concordo muito com tudo isso que você falou e acredito que a pressão da mídia e da torcida influencia demais, demais nesse ponto aí também. Cara, tu falou muito de Fluminense e Vasco, né? Pode falar Flamengo e Botafogo. Como é que é essa pressão já na base, cara? Jogo lotado, agora, não sei se na tua época acho que já não era tanto assim, né? Mas agora já tem transmissão e tal. Vamos falar sobre a rivalidade. Como é que era essa rivalidade entre os quatro grandes do Rio na base, cara? Na verdade, na minha época já era. Já tinha transmissão, já Já tudo, né? tinha transmissão, até porque eu cheguei a pegar Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil. Cara, a pressão era muito grande. Teve muito atleta que trabalhou comigo. Até um amigo também que também chegou a chegar no profissional do Vasco. Sofria muito com a torcida na base, era o Bruno Consendei, um amigo meu, irmão meu, chegou a chegar no profissional do Vasco. Cara, a torcida não, infelizmente, eles não sabem diferenciar. A gente na base a gente fazia muito jogo preliminar, né, velho? Por exemplo, principalmente no Campeonato Carioca, no Sub-20, era Madureira e Vasco. 4 horas da tarde profissional, o Sub-20 jogava 2h30. Era Flamengo e Vasco no Maracanã, 6 horas da noite, a gente jogava 4 horas. Então, tipo assim, primeiro tempo tava vazio. Mas segundo tempo, como tava mais próximo do jogo do profissional, já estava muito cheio. Então não tinha essa distinção de profissional e sub-20. Quando a torcida chegava, você não queria saber se era profissional ou se era sub-20, se tinha 10, 15 anos. A cobrança era a mesma, entendeu? Mas como eu falei, né, cara, esse Loucura, né, alicerce da brother? base, esse carinho, esse cuidado que os clubes grandes conseguem proporcionar para seus atletas desde a base, com ensinamentos. Eu, particularmente, eu comecei a fazer entrevista, treinamento no Vasco quando eu tinha 12, 13 anos. Então, esse alicerce que o clube grande dá pro atleta faz ele conseguir lidar melhor com essas coisas, com relação à pressão, em relação à torcida. Acho que quando o atleta decide ser jogador profissional, ele sabe que ele vai ter que lidar com isso, com torcida, com pressão. E, então, eu acredito que isso interfere muito pouco em relação ao atleta sentir a pressão
da torcida, dirigente, enfim. Quem joga em time grande, quem trabalha em time grande, sabe que você tem essa pressão de chegar, de ter que brigar por título o tempo inteiro. Então, acredito que esses são os principais motivos para que o atleta não, às vezes, não pode não ver rendendo profissional. Porra, não. Sem dúvidas, mano. Sem dúvidas. Cara, e tu falou que estudou no Vasco, né, cara? Eu queria que tu falasse aí qual é a importância do Vasco da Gama ter uma escola, cara, para tu poder estudar no clube, ficar tranquilo lá dentro da sede do clube lá, cabeça pensando só no Vasco e no futebol. É muito importante, né, cara? São poucos clubes que têm a escola dentro do estádio, né? Cara, ajuda muito porque, como eu te disse, a gente que joga na base, ainda mais agora, né, que tem brasileiro sub-20, que é igual brasileiro profissional também, são 18, são 38 jogos. Enfim, e muitas vezes você está viajando, você perde aula, e particularmente escola, às vezes fora, os caras não querem saber se você teve jogo, se você estava a trabalho, enfim. Ele não consegue distinguir da mesma forma que a escola dentro do Vasco sabe que você precisa. Então a escola dentro do clube é muito importante, né, porque eles entendem o jogador e sabem que o jogador, às vezes, muitas vezes, está faltando por causa que tem trabalho, enfim. Mas em nenhum momento, mesmo com essas viagens, a gente deixa de estudar, né? De pensar, de repente, no passo a mais, de pensar no pós-carreira, né? Enfim, acho que isso é muito importante pro atleta, até pro desenvolvimento do jogador de futebol. Pô, legal, é legal. Essa iniciativa do Vasco foi realmente sensacional. Cara, esse ano aí foi e tá sendo, né? Quem der, a escola ainda existe. Esse ano tu jogou no Audax, né, mano? Fala pra gente aí o que aconteceu com o Audax no Campeonato Carioca, brother. Que loucura foi essa? Tu saiu no meio, né? É. Cara, eu cheguei no Audax na pré-temporada em novembro, né? A convite do meu grande amigo, treinador Tuca Guimarães. Depois de passar pelo Vasco pela base, foi o primeiro carioca que eu participei, né? Cara, o Audax é um clube extremamente, com uma estrutura muito boa, mas eu acho que foi mais a vaidade, acho que não foi nem em relação a treinador, a diretoria, acho que tudo que eles podiam ter feito, eles fizeram, mas eu acho que a vaidade é uma coisa que não pode existir, principalmente entre a gente, jogadores, né, cara? Principalmente que a gente tá teoricamente num time pequeno, acho que não pode existir vaidade, acho que a gente tem que se ajudar. Eu acho que teve muita vaidade entre a gente, né, num contexto geral. A gente perdeu muito ponto bobo, a gente não demorou para conseguir pontuar no campeonato. Aquela pressão também de repente chegar na quinta, na sexta rodada sem conseguir ganhar também às vezes pesa. Enfim. Mas eu saí na sétima rodada, né? Preferi sair. Não estava concordando com algumas coisas que estavam acontecendo lá dentro, então Tu preferi pode sair. falar o quê? Cara, escolhas, velho. Infelizmente, futebol, a gente sabe que tem isso, a gente sabe que às vezes pessoas externas querem opinar em relação ao time, quem coloca, se coloca A, o B ou C e tira B ou D, infelizmente. A gente sabe que isso acontece, então, particularmente, eu preferi sair. Recebi uma proposta também muito boa, né? Do Motoclube do Maranhão, então eu, particularmente, nas últimas 5 rodadas eu não estava, né? Quando foi rebaixado. Mas, como eu te falei, o Audax é um time muito bom, tem uma estrutura fenomenal, então eu acredito que as coisas não tenham acontecido da forma que eles planejaram, foi a vaidade em relação aos atletas, principalmente. Caraca, e a gente tava de fora, né? Como é que é complexo. A gente tava achando que foi muito mais questão administrativa do clube. Tu tá trazendo aqui pra mim que a administração do clube é legal. Quem comanda, gestão, presidente, é tudo top. Com certeza, com certeza. Até o cara que tá lá é um grande amigo, um cara que eu tenho um grande respeito, que era o Márcio, né? Acho que ele até saiu também agora do Audax. Ele comprou, se eu não me engano, ele comprou o Maricá, acabou de subir de novo. Ele caiu com um, subiu com o outro. Mas, cara, eu acho que mais isso, cara. Acho que a maior parcela de culpa, sem dúvida, foi Inclusive dos o Maricá jogadores. eliminou o Audax. Exatamente. Eliminou o Mega Audax. futebol. Acho que esse foi o maior problema do Audax nesse ano do Carioca. Porra, show de bola, mano. Show de bola não, né? Show de bola pro clube, né? Mas infelizmente, de qualquer forma, não deu. Mas assim, eu vou até conversar com a galera que a gente cobre o futebol carioca, devido ao DAC se mudar muito de cidade, aquelas coisas todas. Muita gente pode achar que é a maior bagunça e não é assim que funciona. Cara, eu queria que tu falasse pra gente um pouco do jogo pelo Audax contra cada um dos grandes, cara. Como é que foi o jogo contra o Flamengo? Vamos lá. Que o Flamengo, se eu não me engano, foi o primeiro jogo com os caras, né? Foi lá Foi, em vocês deram Manaus. sorte, né? Começou com sorte já. Começamos bem com a porrada de. Cara, o time do Flamengo tem que falar, né? Que é extremamente qualificado. Lembro até como se fosse hoje, né? Quando a gente foi pegar o Flamengo, a gente tinha 2 meses treinando, o Flamengo tinha voltado, acho que há 10 dias.
E a gente até brincou no vestiário, né? Se a gente correr 12 km, a gente ganha do Flamengo. A gente correu uns 15, eles correram 2. É uma qualidade muito elevada, cara. Acho que, tipo assim, acho que a gente se prepara e a gente quer muitos jogos assim, né? Jogos que a gente aparece, jogos televisionados, o jogo foi até em Manaus. Mas também a gente tem que reconhecer também que a qualidade dos caras é diferente, né, cara? Os caras não estão onde que estão à toa, né? Mas sem dúvida, é sempre um prazer jogar contra time grande. Sem dúvida, é uma oportunidade de a gente mostrar, principalmente porque é muita gente vendo. Né? Jogos com time grande é muita gente assistindo. Eu acredito que para quem joga em time de menor expressão, sem dúvida, é uma oportunidade que pode acontecer de em um jogo desse 90 minutos você conseguir mudar a sua vida. Não, sem dúvidas. Acho que o pensamento sempre é esse, né, cara? E os outros times foram Botafogo e Vasco, né? Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. E aí, como é que foram esses jogos? Lembra pra O gente. Fluminense e Vasco foi um jogo mais parelho. Contra o Fluminense a gente perdeu de 1-0, tomamos um gol no primeiro tempo, mas só que no segundo tempo a gente foi bem melhor que o Fluminense. O Fluminense estava até com a molecada, né? Isso que No eu te início do campeonato. perguntar. É uma molecada muito boa. Estava jogando só, se eu não me engano, o Antônio Carlos, zagueiro, se eu não estiver errado. O... era só ele que estava jogando, o restante era tudo da base, mas a gente conseguiu jogar de igual para igual, né? E contra o Vasco a gente também jogou em Manaus. A gente perdeu, se eu não me engano, de 2-0 pro Vasco, se eu não estiver errado. Um jogo que tem mais parelho. Acho que o diferencial realmente foi o jogo contra o Flamengo. Os outros jogos a gente conseguiu duelar de igual para igual, perdemos no detalhe. E o que foi mais diferente de enfrentar o Flamengo? Claro, tu falou da qualidade e tal, mas assim, vamos ser mais específicos, falando de dentro de campo. O que tu sentiu ali que, porra, mano, não deu? Muito entrosamento, né? A gente até tentou fazer uma marcação-pressão no início do jogo, mas parece que os caras enxergam coisa que a gente não consegue enxergar. Os caras acham um espaço no meio de 3, 4 que a gente não entende, velho. Então, tipo assim, acho que é muito entrosamento, né? Muito entrosamento, até porque o Flamengo, acho que nos primeiros 7, 8 jogos Carioca, o Flamengo só jogou com o time titular uma vez contra a gente, que Foi, foi na pô, estreia botou do o Carioca, titular, porque depois depois ele já parou. ia para os Estados Unidos, exatamente. E a gente foi o premiado. Mas como eu te falei, né? A gente gosta de jogos assim, é jogos que a gente pode aparecer, né? Que pode mudar nossas vidas. E sem dúvidas, acho que todos nós ali naquele jogo aprendemos muita coisa, tiramos como lição para levar para a nossa carreira. Cara, e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na tua carreira. Como é que foi aí o estadual de Minas, né, cara? Tu jogou em Minas Gerais durante 5 anos. Como é que foi esse período lá? Cara, particularmente eu gosto muito de Minas, cara. Gosto muito de Minas, gosto muito de futebol mineiro. Tirando as viagens, né? Que lá só tem viagem de 9, 10 horas, as viagens lá são muito longas. Ah, é? O Mas, bagulho é doido? as viagens são doídas. Mas só que eu acho um campeonato extremamente organizado, extremamente competitivo, muitos jogadores de qualidade. É, teoricamente, jogos mais nivelados, né, cara? Eu joguei particularmente contra o Atlético 5 vezes. Eu perdi pro Atlético nesses 5 jogos, nenhum de mais de 2 gols de diferença. Perdi 1-0, perdi 2-1. Jogos muito nivelados, empatei já com o Cruzeiro, perdi pro Cruzeiro, mas nenhum com 2 gols de diferença. Acho que o futebol mineiro sem dúvida um dos melhores do país em relação a estadual. É um campeonato Tu muito acha bom, melhor muito que o motivado. Carioca? Cara, eu particularmente acho. Em É relação, mesmo? em relação a Estrutura. competitividade, em relação à organização, eu acho particularmente melhor do que o Campeonato Carioca. E o nível dos clubes de menor investimento? Qual tu acha melhor? De lá ou daqui? De lá. Porque lá vou colocar 3 times. Apesar que aqui tem o Volta Redonda que tá na Série C também, né? Cara, mas tirando o Volta Redonda, tem muito time aqui que não faz muito investimento na Série D, né? Tirando a Uhum. Portuguesa agora, que nos últimos anos está investindo realmente de verdade, os clubes aqui vai para a Série D particularmente, aparentemente, por ir, né? Porque É. particularmente a gente não vê fazendo tanto investimento. E em Minas já é diferente. Você vê o Atlético em 2 anos tá na Série C. E tá em segundo colocado na Série C, vai brigar para subir. Você vê a Tombense, você vê tipo, Pouso Alegre, que até o ano passado estava na Série C. Então você vê 3 times que estavam na Série C, entendeu? Então acredito que os clubes lá fazem mais investimento, entendeu? Acho que a diferença para mim em relação ao Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro é isso. Porque o pós-estadual eles continuam fazendo investimento. E o Campeonato Carioca nem tanto. O time carioca, né? É. Tu tocou num bom ponto da portuguesa, eu sempre falo sobre isso no futebol no Rio, que, cara, antes da portuguesa investir, cara, já terceiro ano aí, né? 2 bateu na trave, agora ficou um pouquinho antes, mas fez investimento legal também, foi ano do centenário e tal. Cara, tu via os clubes indo só para participar, cara. Às vezes indo com molecada pra Série D. Tu via clube abrindo mão da Série D, cara. E isso é um pouco absurdo. Mas vamos voltar pra tua realidade aí. Cara, e como é que foram esses jogos, né, mano? Quanto ao Cruzeiro e Atlético, e a América também, né? Mas principalmente Cruzeiro e Atlético que durante os 5 anos.
Apesar que o Cruzeiro tem muito tempo na Série B nesse período, né? Então vamos falar Cruzeiro, Atlético e América mesmo. Como é que foi? Jogos muito bons, né? Jogadores extremamente qualificados. Eu joguei particularmente 4 vezes contra o Hulk, né? Cara, a gente às vezes para pensar, às vezes a gente acha que a gente tá muito distante, né? A gente olha, às vezes, os caras na televisão jogando a série, a gente pensa que nossa, a gente tá muito distante, mas quando a gente joga contra, a gente percebe que a gente não tá tão distante assim. Acho que às vezes é mais em relação à oportunidade, em relação. Porque o futebol também é um pouquinho de sorte, né? Em relação a um pouquinho de sorte. Mas, cara, a gente, como eu te falei, a gente se sente muito privilegiado de jogar jogos assim, né? Principalmente jogos de transmissão ao vivo, de Sport TV, de Premiere. E aqui em Minas, teoricamente, todo jogo com o time grande é transmitido pela Premiere. E jogos muito bons, né, cara? Principalmente contra o Atlético. Toda vez que eu joguei contra o Atlético titular, nunca joguei contra o Atlético reserva. Então, jogadores muito qualificados, jogos extremamente difíceis, mas também muito, muito satisfatórios. E jogos extremamente brigados e com resultados extremamente apertados, né, cara? Eu perdi pro Atlético no ano passado com gol aos 59, o juiz deu 8 de acréscimo. A gente tomou gol aos 59, ele deixou mais um ainda. Até o Atlético passou. É difícil. A gente sabe como é que é jogar contra time grande, né, cara? Quando a gente é time Mais pequeno. um jogo teu que eu assisti, mano. Só que esse eu assisti de casa. Porra, Gol te do Hulk, falar. tirou pra direita e Gol do chutou. Foi Hulk. eu que cheguei no carrinho e quase tirei. Caraca, é mesmo, Mas, mano. eu que cheguei no carrinho. Mas eu, como eu te falei, me sinto muito, muito privilegiado de ter a oportunidade de jogar jogos assim, né? E acredito que, como eu te falei já, umas 5 cervejas, acredito que no momento certo uma estrela vai brilhar um pouquinho mais. É isso aí, moleque. E a gente, só pra gente manter, né, essa pegada de enfrentamento, pá. O Bahia, né, cara? A gente tava conversando aqui em off, como é que foi? Cara, jogo muito difícil contra o Bahia. Acho que contra o Bahia até foi um jogo que eu posso dizer que foi um jogo à parte, né, velho? Porque, particularmente, o Moto não tava vivendo um momento bom no estadual. Isso antes de eu chegar lá. Isso é Copa do Brasil, né, mano? Isso no Maranhense, antes da Copa do Brasil um pouquinho. E É. aí eles decidiram reformular o elenco todo. Foi aonde que eu fui pro Moto. Eles reformularam o elenco inteiro do Motoclube. E aí eles levaram um time novo, contrataram um time novo, particularmente faltando 10 dias para jogar a Copa do Brasil contra o Bahia. E a gente chegou, a gente treinou uma semana junto, basicamente, o time novo para enfrentar contra o Bahia. A gente fez um jogo extremamente disputado, velho. Acho que a gente tomou um gol no último lance do primeiro tempo que meio que destabilizou a gente, que a gente ia ter que sair pro jogo, né? Porque a gente tinha que ganhar, o empate era do Bahia, por estar jogando É. fora. Esse E o Bahia, regulamento aí é, porra, é, maluco. e o Bahia também com o time titular, né? Jogando todo mundo, Tarciano, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, enfim, completo. E a gente com uma semana de treinamento, né? E a gente tomou um gol no início do jogo. Isso não, no final do jogo, né? No último lance do primeiro tempo, que deu uma destabilizada. E no segundo tempo foi aquele jogo que a gente tinha que sair, né? Perder de 1 e perder de 10 é a mesma coisa. A gente saiu. Infelizmente ficamos com um jogador a menos. E aí acabou que a gente acabou tomando 3-0, né? Mas também foi um jogo também muito disputado. Acho que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo para treinar, acredito que a gente tinha feito um jogo melhor contra o Bahia. Mas como eu te falei, é um jogo que nos dá a oportunidade de mostrar, de, de aproveitar a oportunidade também, né? Independentemente da situação. E é um jogo que Claro. acredito que todo mundo guardou na memória, independentemente do resultado. Não, e pra tu é bom, né, cara? Porque tu não sente esses jogos. Tu, como a gente conversou aqui no início da entrevista, você tá acostumado a jogar isso desde a base. Então, tu é um cara que não sente esses jogos. Pra ter um jogo normal, uma visibilidade maior, digamos assim. Cara, e qual foi os malucos aí? Eu perguntei na base. No Profi, top 3 que tu enfrentou. O Hulk, primeiro, disparado. Melhorzão? Hulk. É diferente. É mesmo, mano. É Melhor? diferente. Hulk. Hulk. Keno. Keno também, quando eu joguei contra mim, meu Deus do céu. E o Pedro. É mesmo, E o mano? Pedro. E o Pedro. E o Pedro. Caralho. O Pedro, eu joguei o Carioca esse ano, né? Tirando a base, eu joguei o Carioca esse ano pela primeira vez profissionalmente. O Pedro tava voltando, teoricamente foi o primeiro jogo da temporada do Fluminense, do Flamengo, né? Então, tipo assim, a gente sabe que ele é diferente, né? Isso daí hoje é o maior centroavante que tem no Brasil. Mas quando eu joguei contra ele, ele tava voltando de férias ainda e tal. Fez até gol contra a gente, o primeiro gol foi dele. Mas só que o cara que me trouxe mais dificuldade, até eu acho que pelos anos que eu joguei contra ele, joguei mais vezes, foi o Hulk, sem dúvidas. Caraca, porra, legal. O Hulk é o quê? A força mesmo dele? Força, Ele é inteligência? diferente, né? É diferente, ele é muito diferente, muito forte, muito rápido, às vezes até
Tu vê o corpo dele, acha ele fortão, que acha que ele é lento, mas não é, ele é muito rápido. Portanto que a última vez quando eu comentei com você que eu perdi pro Atlético agora foi gol de direita. Eu fechei a esquerda para ele É. levar aí ele levou pra direita, parecia que tá estudando de esquerda. Aí é um Mas pra inferno, mim né? Tu foi... fecha a perna boa, o cara chuta como se fosse com a boca ruim. Exatamente, exatamente. Ah, mas na verdade, sendo bem sério, botando no top 4 o Everton Ribeiro, que eu joguei esse ano também contra o Bahia também, é um cara que é fenomenal. É, porra, tu citou só os brabos mesmo. A única que a galera pode, porra, ter alguma surpresa aí é em relação ao Keno, né? Mas tem Sim. ainda assim um grande jogador Mas, também, exatamente. inegavelmente. E peguei na época boa do Atlético, né? É, Na tu época ele pegou assim tava que ele voando. saiu e foi pro É, Galo, né? exatamente, exatamente. Uma fase Porra, boa. porra, maneiro, cara. Agora, cara, fala um pouquinho de tu aí. Quais as tuas principais características? Como é que é teu jogo, cara? Minha mãe fica até brincando comigo, né? Eu sou o estilo e gosto muito dele, né? Hoje em dia ele parou de jogar Dedé, né, velho? Cara Porra. extremamente, cara extremamente raçudo, um cara extremamente que não tem bola perdida. Pelo fato de eu ser teoricamente um pouco baixo para a filosofia de zagueiro, é um cara que tem uma impulsão muito boa, né? Até trabalhei muito isso durante a base, até pelo meu tamanho também. Eu sabia que eu iria precisar por ter um zagueiro teoricamente mais baixo. Qual é Eu a ia tua precisar altura? de ter. Eu tenho 1,80. É, não é baixo, né? Mas pro que hoje em dia os É, caras põem 92 e tal. exatamente. Cara, um cara com a diagonal, com um passe longo muito bom. É isso, um cara que não desiste em nenhum momento de lutar, um cara extremamente raçudo dentro de campo. Recuperação rápida, quando os Muito caras dão até. o tapa. Acho que isso é o principal. pelo Eu fato de sei, ser tu falou do Dedé, porra, logo lembrei pelo disso. fato de ser, e pelo fato de ser um zagueiro também mais baixo, eu tenho esse privilégio de ter uma recuperação privilegiada. Maneiro, eu logo imaginei. Falei, pô, o Dedé era incrível nisso, né, brother? Mas maneiro, cara. E o teu futuro? O que que tu espera do teu futuro aí? Agora tu tá num período de transição, né? Recebendo propostas já pro ano que vem. Conta pra gente o que que tu espera. Nos últimos 4 anos, eu até costumo brincar, né, velho? Que tirando os jogadores de Série A e Série B, os últimos 4 anos eu venho jogando mais de 35 jogos no ano, né? E isso pra gente que joga teoricamente divisões menores é muito difícil a gente jogar essa quantidade de jogos. E eu, no É. ano passado, eu joguei em 4 times diferentes, né? No Parei, já emendei saindo de um time, já indo para o Audax fazer pré-temporada. Eu acho que isso também me prejudicou um pouquinho esse ano, até porque, tipo assim, a gente precisa ver de um descanso, tirar pelo menos 10, 15 dias pra gente descansar. Não, sem Porque, dúvida, né? porque, eu, Fisiologicamente, 15 porque, eu, diazinho ali é essencial. porque eu fui pra Caldense, saí da Caldense, fui pro Patrocinense de Minas, no Mineiro. Aí saí da Patrocinense, fui pro módulo do Mineiro, pro Nacional de Muriaé, joguei o módulo 2. Assim que acabou o módulo 2, eu fui pra Série D Patrocinense, onde eu saí pra Portuguesa, nas oitavas. E depois ainda fui pro Bom Sucesso, ainda jogar B2, porque tinha um grande amigo meu lá, o Guto, que é o preparador físico, um cara que trabalhou comigo no Vasco. E era um cara que eu não poderia falar não, aquele cara que você tem muita gratidão, que você não pode falar não. E aí ele me fez um convite, eu aceitei. E aí lá no Bom Sucesso a gente até fez uma campanha histórica, terminamos em segundo, né? Terminou o Belfort Roxo e Bom Sucesso. A gente com Uhum. uma derrota só, melhor defesa do campeonato. E aí no jogo do acesso, contra o São Cristóvão, eu tive que ir pro Audax, não joguei o jogo do acesso. Acho que Ai. os caras do Bom Sucesso queriam morrer por causa disso, que eu não joguei o jogo do acesso. Tive que me apresentar no Audax. Então eu emendei uma coisa na outra, né, velho? E E esse, foi mó esse jogão esse São Cristóvão, foi, bom sucesso aí. O bicho foi. pegou pra caralho assistir. Mas o Bom Sucesso nos 2 jogos sofreu mais gol do que quando eu tava os 10 jogos inteiros. Uma parceria caiu em cima de mim aí nessa brincadeira. Valorizou tua passagem, mas É, enquanto a partida, viu, porra, por que tu foi sair? exatamente. E esse ano, eu fui, como eu te falei, fui pro Audax, né? Joguei o Maranhense, Copa do Brasil e a Série D pelo Motoclube. E eu preferi agora tirar a princípio para descansar. Né? A princípio, né? Recebi algumas propostas, né? Assim que eu saí do moto, recebi algumas propostas para. Recebi da segunda do Piauiense, recebi da segunda de Brasília, recebi de Malta, agora recentemente. E eu preferi, nesse momento, descansar. Tá perto da minha família, fiquei 6 meses no Maranhão, longe do meu filho, longe da minha noiva. Então, nesse momento, a princípio, eu preferi descansar um pouquinho em casa, relaxar a cabeça, até porque já já o ano gira de novo. E eu estou aberto a negociações, a ouvir propostas, logicamente, mas só que, sem dúvida, analisando direitinho, entendeu? Até porque, como eu te disse, eu acho que esse tempo que eu estou tirando para tá com minha família, eu não estou nem perdendo, eu estou ganhando muita coisa, que tem momentos que a gente sabe que a gente perde, que não Claro. voltam atrás, e agora eu quero dar um pouquinho de atenção para minha família. Tem uma filhinha pequena? É o pequeno, meu filho tem Mas- 2 anos e 6 meses.
Ah, moleque, moleque. É pequenininho canhoto, vai dar caldo, eu Vai, acho. vai jogar? Vai jogar? Certeza. Maneiro, porra, canhoto, com 2 anos já tá chutando bola, pai profissional. É verdade. Cara, mas e sobre treinadores, cara, que eu programei de perguntar e acabei estendendo a parte dos jogadores, a tua parte. Treinador, cara, qual foi o cara assim mais diferenciado que tu já trabalhou junto? Cara, tem. Na verdade, tem uns 4, 5 treinadores que eu tenho um carinho enorme, Pode né? falar, pode falar. Primeiro Cássio Barros, foi jogador profissional, lateral esquerdo que jogou no Vasco. Cássio? Cássio. Cássio é Esse daqui daí. de Santa Cruz, mano. Eu sou de e- Santa ex- Cruz também. Exatamente. É um paizão que a gente se fala em 2 dias no telefone, desde quando eu comecei até hoje. Porra, É um maneiro. cara, é um cara que na época do Vasco, acho que dos 11, 12 anos que eu fiquei no Vasco, 8 anos foi com ele. Porque desde o pré-mirim até o juvenil sempre foi ele, ele ia subindo de categoria junto com a gente. Porra, essa estratégia é maneira. É um cara que eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme. Falo com ele até hoje, a gente se fala sempre, todo dia. Até fez eu pagar um almoço para ele esses dias. E tem um outro treinador que é o Paulo Chardong, foi meu treinador no Democrata de Valadares, onde ele me deu a oportunidade de quando eu fui para Minas pela primeira vez, né? Um cara que a gente subiu do módulo 2 para a Série A do Mineiro, e no ano seguinte a gente foi campeão do interior, ganhamos da Tombense na final, um cara também que eu tenho um carinho enorme. Também tem um treinador que me levou para o Dax esse ano, que é o Tuca Guimarães, é um cara também que eu tenho um carinho gigante. E também Gustavo Brancão, outro treinador também que trabalhou comigo em Minas, estava no Pouso Alegre esse ano também na Série A do Mineiro. E o Rogério Henrique também, que é outro cara que estava na Patrocinense esse ano também no Campeonato Mineiro, também, que é um cara que eu tenho um carinho enorme, é um dos caras que eu mantenho um contato. E também vou colocar agora também um cara que eu admiro, que eu tive um carinho enorme agora também por ele, primeira vez que eu trabalhei com ele, que é um cara que ganhou tudo como jogador, né? Um cara que não tem nem o que falar em relação à carreira dele, que é o Yarley, convidado no Motoclube agora, que jogou no Inter, no Real Madrid. Caramba, maneiro. Era meu treinador no Motoclube agora, é um cara fantástico, um cara fenomenal. Porra, e como é que é ele de treinador, cara? Como é que é o Yara? Cara, o Yarley é aquele treinador moderno, né? Ah, é? Ah, Treinador é? moderno, para mim é um cara que, sem dúvidas, acho que daqui a pouco tempo vai tá na prateleira de cima em relação a treinadores. É um cara que sabe lidar com o atleta, lidar com o jogador. É um cara que jogou, então sabe os atalhos, né? Para lidar principalmente com a gente, né? Sabe o momento certo de cobrar, sabe o momento certo de às vezes dar uma segurada, enfim. É um cara que, sem dúvida, me ensinou muita coisa, me ensinou particularmente algumas coisas que de repente eu pecava, me posicionou melhor em algumas situações, enfim. É um cara que, sem dúvidas, tem o meu carinho, é um cara que eu vou levar para sempre, sabendo que, sem dúvidas, no próximo trabalho, que ele provavelmente vai me convidar para trabalhar com ele novamente. Ah, moleque, aí sim, show de bola. Mano, e o que eu ia te falar, pra gente fechar a live, só pra não ficar faltando, né? Uma resenha aí da base lá do Vasco lá, quem era? Rapaz, resenha. Era tua? Não, eu sempre fui onde que eu vou essa resenha, velho. Eu sou o cara que zoou todo mundo, né? Deu perceber, por isso que eu zoei. Eu Falei, sou o pô, cara que acho que zoou era todo mundo. tua. Ah, mas era mais. É porque tinha o bondezinho, né? Que a gente falava, né? Que era eu, Caio Monteiro, o Ricardo Graça, que jogou no Vasco, também tá no Japão, Sim, o Bruno Consendei. Acho que era mais essa era os caras mais da resenha. era E tem um resenha cara também braba. que eu não posso esquecer que tava comigo agora, que é o Matheus Claudino, que tava comigo no Audax, também foi junto comigo pro Motoclube, que é irmão do Marlon Gomes. É mesmo, Nossa, é maneiro. irmão do Marlon Gomes, também tava comigo agora esse ano. No passado ele tava até no Figueirense. É um cara também que é da resenha monstra. Gasta pra caralho. Muita coisa. Matheus, cara, vou encerrar a live aqui, cara. Eu queria te agradecer muito, muito. Foi um papo super leve. Pô, vários bastidores pra gente. Eu sei que a galera se amarra nessa questão de bastidor, de técnico, jogador, resenha, contou tua história. Pô, gostei muito e tenho certeza que a galera tá gostando também. Primeiro, grato, né? Grato pela oportunidade. Pode me chamar mais vezes, viu? Sem Obrigado dúvida, pela irmão. oportunidade. Acho que é muito importante a gente, atleta, às vezes, compartilhar um pouquinho, né? Do que é a vida de atleta, às vezes, com algumas pessoas que de repente não conhecem os bastidores. Então, só gratidão mesmo pela oportunidade. Tamo junto sempre. Valeu, parceiro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá aí na live. Tamo junto. Abraço. Até a próxima, galera. Valeu, abraço.